Muito bem, meus amigos. Hoje nós vamos falar do informativo 789 dessa semana, aqui do dia 3 de outubro de 2023. Para quem não me conhece, meu nome é Danilo Freitas. Eu tô me reciclando, eu tô estudando. Eu compartilho com vocês o resultado desse estudo, né? Por isso que eu faço esses áudios aqui. Então eu vou pedir a gentileza de vocês de deixar o like, se inscrever, compartilhar com os amigos que eventualmente estejam estudando também, estão precisando de material. Então a gente vai seguir a ordem do informativo, tá? Nós vamos falar sobre quase todos. Alguns que eu acho que já não são tão importantes assim para concurso. Nós vamos passar mais rápido, tá? E eu queria agradecer a todos que estão se inscrevendo aí no canal. Nós já passamos de 800, né? O canal aqui é antigo, porque eu usava esse canal quando eu estudava para magistratura. Aí eu passei e parei de produzir. Então tinha mais ou menos uns 700 inscritos e a gente já tá voltando a reativar o canal. Já estamos com quase 820. Eu queria agradecer a todo mundo que se inscreveu aí, continuar incentivando. Isso é muito gratificante porque é um sinal de que eu tô ajudando efetivamente alguém a fazer uma diferença na vida, né? A estudar melhor, a passar no concurso, conseguir um salário melhor. E isso me motiva, né? Então vamos continuar com o estudo dos informativos. Tem bastante julgado essa semana. Então vamos para o primeiro. A impossibilidade de obtenção dos registros acerca dos dias não trabalhados ou das horas compensadas não pode se tornar um óbice para descontar os dias não trabalhados pelos servidores públicos em decorrência de greve. O STJ aplicou a repercussão geral que o STF já decidiu, né, no RE 693456 do Rio de Janeiro, que a greve do serviço público acarreta a suspensão do vínculo funcional. A suspensão do contrato de trabalho no direito do trabalho, para a gente fazer a mesma analogia, né? Suspensão com dois S, suspensão, né? SS, sem salário. Suspensão sem salário. Então a gente consegue usar esse mnemônico para lembrar a diferença entre a suspensão e a interrupção do contrato de trabalho. O STF entendeu que fica suspenso o vínculo funcional. Se fica suspenso, fica sem receber, sem salário, tá? Sem vencimento, sem subsídio, né? Adaptando para o funcionalismo. Tá? E aqui nesse caso concreto, o que aconteceu? Não dava para saber quantas horas, quantos dias foram efetivamente interrompidos. Não importa muito por quê, porque não tinha folha de ponto, porque não tinha controle de jornada, alguma coisa do tipo. E aí o STJ decidiu o seguinte: olha, não importa se você não consegue delimitar a quantidade de tempo que o servidor ficou em greve, tá? Você mesmo assim você aplica a repercussão geral, você suspende os vencimentos do servidor, né? E isso vai ser apurado em processo administrativo com contraditório e ampla defesa, tá? Então, suspende o vínculo, ou melhor, suspende o salário, suspende o subsídio, o vencimento, e em processo administrativo você consegue apurar qual vai ser efetivamente o quantum que vai ser que o funcionário vai ter que descontar ou vai ter que repor, né? Ou seja, isso não impede, tá? Não é esse o fato que vai impedir. Não consigo apurar, então não vou descontar do salário do servidor. Não, vai sim e deixa isso para o processo administrativo. Próximo. A ausência de registro do contrato que serve de título à propriedade fiduciária no registro de imóveis não retira a validade do ajuste entre os contratantes, bem como não impede o credor fiduciário de, após a efetivação do registro, promover a alienação extrajudicial do bem. Para entender esse julgado, vamos imaginar a seguinte situação. Uma pessoa vai fazer um financiamento imobiliário. Então ele tá lá, ele dá a entrada no imóvel e ele vai no banco, por exemplo, na Caixa Econômica, e ele toma um empréstimo de 50% do valor do imóvel. E o banco faz um contrato com ele de alienação fiduciária, tá? Então, conforme ele for pagando as prestações mensalmente,
mais direito de aquisição ele tem junto ao banco. Tá? A propriedade fiduciária, o imóvel fica em poder do banco. E conforme o tempo for passando e as prestações foram sendo quitadas, ele vai adquirindo cada vez mais aquele imóvel até que ele efetivamente obtenha a quitação. Tá? O problema é que às vezes o banco não registra esse contrato. E a lei do Sistema Financeiro da Habitação, né, a Lei 9.514 de 97, exige que o contrato de alienação fiduciária seja registrado no cartório de registro de imóveis. Então tá lá no artigo 23, constitui-se a propriedade fiduciária de coisa imóvel mediante registro no competente registro de imóveis do contrato que lhe serve de título. Tá? Então o que acontece? Existe o contrato, e para que esse contrato, pela lei, no artigo 23, para que o contrato gere efeitos, ele tem que ser registrado. Mas e se ele não foi registrado? Tá? Aí vem o STJ e diz o seguinte: não, tudo bem, porque entre os particulares e entre as partes do contrato, esse contrato gera efeitos. Ele não gera efeitos para terceiros, mas para as partes do contrato ele gera efeitos. Isso seria uma violação da boa-fé. Tá? E a segunda parte do julgado, ele vai dizer o seguinte: ó, não impede o credor fiduciário de, após a efetivação do registro, promover a alienação extrajudicial do bem. Então vamos imaginar que a pessoa que comprou não pagou. Tá? Passou o tempo, ele não pagou. O que o banco faz? Ele vai retomar. Ele consolida a propriedade fiduciária no seu patrimônio e ele vai à alienação extrajudicial. Ele vai promover o leilão extrajudicial dessa coisa e vai reaver o dinheiro que ele emprestou. Tá? O banco consegue fazer isso com a execução extrajudicial do contrato. Mas para fazer isso, ele tem que registrar o contrato no registro de imóveis. Tá? Então o STJ falou assim: olha, o contrato de alienação fiduciária que não for registrado vale entre as partes, sim, tá? Mas para que o banco promova a alienação extrajudicial, ele tem que registrar. Tá? Por quê? Porque na lei 9.514, no artigo 26 agora, ele diz o seguinte: vencida não paga, no todo em parte, a dívida e constituído em mora fiduciante, consolidar-se-á nos termos desse artigo propriedade fiduciária em nome do fiduciário. E o parágrafo 1º, para os fins do disposto nesse artigo, o fiduciante ou seu representante legal será intimado, a requerimento do fiduciário, pelo oficial do competente registro de imóveis, a satisfazer no prazo de 15 dias a prestação vencida e as que se vencerem até a data do pagamento, juros convencionais, penalidades, demais encargos legais, inclusive tributos, contribuições condominiais imputáveis ao imóvel, além da despesa de cobrança e de intimação. Então a pessoa parou de pagar, o banco avisa o cartório de registro de imóveis, o cartório de registro de imóveis vai intimar o cidadão: olha, você pode purgar essa mora, tá? Se não purgar a mora, ele vai retomar o banco vem e retoma o imóvel, tá? E aí para fazer isso, o banco precisa registrar o contrato no cartório de registro de imóveis. Não tem como o oficial de registro de imóveis fazer essas notificações todas se o contrato não tiver registrado lá. Tá? Mas não é o fato de que não foi registrado que vai impedir o banco de pedir o registro agora. Tá? Poxa, faz 5 anos que o contrato foi feito e o banco não registrou até agora. Não tem problema. O banco vai lá, registra no cartório aquele contrato e o oficial de registro já vai e intima a pessoa para purgar a mora e dar início à execução extrajudicial. Próximo. A existência de grupo econômico entre as empresas envolvidas impõe que as falências devem ser reunidas perante o juízo onde fica localizado o principal estabelecimento do devedor, conforme estabelecido no artigo 3º da Lei 11.101 de 2005. Julgado aqui tranquilo, né? Vamos imaginar que uma empresa foi à falência e essa empresa tem várias subsidiárias, tem vários braços que são outras empresas, e aí houve a falência do grupo econômico todo, tá?
Só que cada uma dessas subsidiárias tem sede num lugar diferente. Então, como que vai ser feito? Qual vai ser o juízo competente? Tem uma empresa que fica em Minas Gerais, tem uma empresa que fica em Manaus. Tá? Qual vai ser o juízo competente? Vai ser aquela que diz o artigo 3º da Lei de Falências, tá? O principal estabelecimento do grupo, né? O principal estabelecimento do grupo. O artigo 3º é competente para homologar o plano de recuperação, deferir a recuperação ou decretar a falência, o juízo do local do principal estabelecimento do devedor ou da filial de empresa que tenha sede fora do Brasil. Julgado tranquilo, um conflito de competência, definiu a aplicação do artigo 3º da Lei de Falências, nada mais. Próximo. Subtraído um só patrimônio, a pluralidade de vítimas da violência não impede o reconhecimento de um crime único de latrocínio. Esse julgado é importantíssimo porque teve uma mudança de entendimento do STJ que se curvou ao entendimento do STF. Tá? O STJ ele tinha o entendimento de que é o seguinte: no caso de latrocínio, se houve duas vítimas diferentes, embora o mesmo conjunto de patrimônio, tá? Eram aplicados dois latrocínios em concurso formal. Tá? E o STF entende que não. O STF entende que é um único latrocínio. Tá? O precedente deste julgado, se não me engano, foi em 2012. Eu lembro que eu estava estudando para o exame oral. E era um caso de um casal de idosos que teve a casa invadida por ladrões. E eles praticaram latrocínio e acabaram matando os dois, né? O casal. E subtraíram os imóveis da casa. E a tese defensiva foi no sentido de que, como eles eram casados, pelo regime da comunhão universal, aquela entidade patrimonial era única. Tá? E aí o STJ entendeu que não. Então, peraí. Como é que você vai ter um latrocínio com dois corpos no chão? Tá? E aí o STF, por sua vez, entendeu que não. O latrocínio, ele é um crime contra o patrimônio. Ele tá no artigo 157, ele não tá no artigo 121, nos crimes contra a vida. Né? Por ele estar no capítulo dos crimes contra o patrimônio, o bem jurídico protegido é o patrimônio. E o patrimônio é único. Se o patrimônio é único, é um crime só. Tá? E aí o STJ, agora em 2023, reconheceu a posição do STF e aplicou esse entendimento. Subtraído um só patrimônio, a pluralidade de vítimas de violência não impede o reconhecimento de um crime único de latrocínio. No caso concreto, se você ler no informativo lá, você vai ver que foram 3 vítimas e 2 patrimônios. Tá? Então, no caso, especificamente no caso concreto, não dava para dizer que é um crime único, porque foram 2 patrimônios que foram afetados. Tá? Mas o STJ já está dizendo, olha, se fosse um patrimônio só, a gente julgava conforme o STJ, conforme o STF, melhor dizer. Tá? Então vamos para o próximo. Esse aqui também é aquele que eu vou passar rapidinho, porque eu acho que só interessa para concurso de magistratura e ainda assim na parte de humanística, né? E de ética, do código de ética da magistratura e tal. Ao juiz substituto de Tribunal de Justiça Estadual, que na mesma data, a um só tempo, é exonerado do cargo anterior e empossado na qualidade de juiz federal substituto, autoriza-se o direito à averbação dos períodos de férias adquiridas e não gozadas, vedada tão somente a sua posterior conversão em pecúnia ou indenização. Então, o juiz estadual passou no concurso, tinha um tempo de serviço no TJ e não tirou férias. E aí ele passou no concurso da magistratura federal e tomou posse. Foi exonerado, tomou posse no mesmo dia. E aí como é que ficam as férias dele? Ele pode tirar? Pode, mas não pode converter em pecúnia. Próximo. É possível a compensação de créditos decorrentes da aquisição de imóveis em contrato administrativo firmado entre empresa pública e particular, mesmo sem autorização desse.
Esse caso aqui foi o seguinte: foi uma compra e venda entre uma empresa pública e um particular. Tá? No decorrer, no decorrer do tempo, houve o distrato, tá, dessa compra e venda. Tá? Vamos imaginar que era uma compra parcelada. Nós vamos te pagar em 3 anos, por exemplo, em parcelas. E aí, no decorrer do tempo, essa compra e venda foi rescindida. Tá? Teve um distrato lá. E aí, a empresa que vendeu teria. A empresa que comprou, aliás, teria um direito a restituir, né? Teria um direito de receber de volta aquilo que ela pagou. E a empresa pública que tinha que devolver o dinheiro, ela verificou que essa empresa tinha também uma dívida com eles. Então a empresa pública foi lá e de ofício fez a compensação e devolveu só uma parte do que ela deveria ter devolvido. Tá? O resto ela falou assim: não, a gente tá quite com relação àquela outra dívida que você tinha comigo. E aí a empresa que tinha que receber o dinheiro não concordou com isso e foi até o STJ, pretendendo reaver aquele dinheiro com relação à anulação da compensação que ela fez, que a empresa pública fez. Tá? Então o que o STJ entendeu? Olha, é um contrato de direito administrativo, tá? Então nós vamos aplicar a Lei 8666 e o artigo 54 da Lei 8666 diz o seguinte: no silêncio da Lei 8666 aplica-se a teoria geral dos contratos e as disposições de direito privado. E no Código Civil, no artigo 368, se duas pessoas forem ao mesmo tempo credor e devedor uma da outra, as duas obrigações extinguem-se até onde se compensarem. Então, a empresa pública poderia fazer a compensação de ofício? Poderia, tá? Aplicando a Lei 8666, o artigo 54, e o Código Civil, o artigo 368, de maneira subsidiária. Tá? Então, o STJ considerou que a compensação pode ser feita de ofício pela empresa pública, mesmo se tratando de um contrato de direito administrativo. Próximo, a alíquota do imposto de renda sobre a remessa ao exterior do ganho de capital decorrente da alienação das cotas de sociedade de responsabilidade limitada é atrelada à data da ocorrência do fato gerador do imposto, mesmo que a remessa tenha sido realizada posteriormente. Então vamos imaginar o seguinte: uma empresa estrangeira, uma pessoa física ou jurídica, não importa, traz dinheiro para o Brasil, ela não é residente, tá? E compra determinadas cotas de uma empresa de responsabilidade limitada, ou qualquer outra empresa, não importa muito. Por exemplo, vamos dizer que ela era de responsabilidade limitada. E aí, assim, a gente tem que dizer porque o julgado diz que é de responsabilidade limitada. Bom, enfim, ele gasta lá 5 milhões de reais e ele compra uma participação numa determinada empresa de responsabilidade limitada. Passaram-se os anos, essa empresa valorizou, e agora ele quer o retorno do investimento que ele fez. Ele vai sair do Brasil e vai voltar pro. Aliás, ele nem veio pro Brasil, né? Quem veio foi o dinheiro dele. É uma pessoa não residente. Então ele vai resgatar o investimento que ele fez aqui no Brasil, vai aplicar em outra coisa lá no país dele, não importa. E aí ele vai ganhar 15 milhões de reais pela venda da participação que ele tem na sociedade. Tá? Então ele pagou 5 e recebeu por ela 15. Então ele teve um ganho de capital e esse ganho de capital incide imposto de renda. Só que ele demorou um pouco para fazer essa transferência do dinheiro para o exterior, tá? E aí o fisco veio e cobrou o imposto de renda sobre o valor que na data da remessa para o exterior, tá? E aí o contribuinte, o estrangeiro, não concordou e levou ao STJ, tá? E aí o que o STJ decidiu? Olha, você vai aplicar a alíquota
na data do fato gerador. Qual é o fato gerador? O fato gerador é o ganho de capital. Tá? É a data em que efetivamente foi alienada a participação social. Não importa se a remessa do dinheiro tenha sido posterior. Tá? O que importa é que o ganho de capital ocorreu na data em que ele vendeu as cotas sociais que ele tinha direito. E aí, por conta disso, ocorrendo o fato gerador na data em que ele vendeu as cotas, a alíquota que vai ser aplicada é a alíquota aplicável ao fato gerador na data em que ocorreu a venda das cotas. Tá? Simples assim. Próximo julgado. Subsistindo condomínio sobre determinado bem imóvel após a partilha, por ato voluntário dos coerdeiros que aceitaram a herança, os sucessores coproprietários do imóvel respondem solidariamente pelas respectivas despesas condominiais, independentemente da expedição do formal de partilha, resguardado o direito de regresso constante no artigo 283 do Código Civil. Então é o seguinte, vamos imaginar um apartamento que era de uma pessoa que tinha 3 filhos. Tá? E aí essa pessoa faleceu e ele deixou o apartamento para os 3 filhos. Esses 3 filhos, ao invés de delimitarem lá na herança, eu vou ficar com o carro, eu vou ficar com o apartamento, eu vou ficar com a casa no interior, eles definiram que eles iam ficar em condomínio naquele apartamento. Então eu tenho 1/3 do apartamento, 1/3 do apartamento e 1/3 do apartamento. Vamos desprezar a minha ação para ficar mais fácil de fazer a conta. Então cada um dos filhos tinha direito a 1/3 do apartamento. Tá? Só que, até sair esse formal de partilha, demorou muitos anos. E aí ninguém pagou as prestações condominiais, tá? As taxas condominiais que aquele apartamento deveria pagar pela contribuição da portaria, da luz da quadra, da limpeza da piscina, aquelas coisas que tinha no condomínio. Tá? E a taxa condominial foi vencendo, e acabou que o valor da taxa condominial acabou sendo até maior do que o valor do quinhão que cada um recebeu. Tá? E aí eles alegaram o seguinte, olha, a taxa condominial não pode ser maior do que as forças da herança. Eu não posso receber uma dívida que é maior do que a própria herança. Tá? E aí o STJ entendeu o seguinte, olha, não é assim. Por quê? A partir do momento em que aconteceu a morte do indivíduo, ocorre a sesine. Tá? E a sesine, ela implica a propriedade dos herdeiros. Então, os herdeiros respondem pelas dívidas condominiais a partir da morte, a partir da sesine. E as dívidas condominiais foram vencendo e elas têm natureza própria terreno, inclusive. Tá? Então, o que aconteceu nesse caso concreto aqui? Teve a homologação da partilha, sim, eles decidiram continuar como condôminos. Tá? Eles continuaram condôminos da unidade autônoma do apartamento. E o apartamento fazia parte de um condomínio edilício. Tá? Por isso que esse julgado tá meio bagunçado, porque é condomínio para cá, condomínio para lá. Então é um apartamento dividido em 3 herdeiros. Então eles são condôminos de uma unidade autônoma que fica em um condomínio edilício. Tá? Então eles têm que pagar a taxa condominial desde o momento em que aconteceu a sesine. Tá? E eles vão responder de maneira solidária, por conta do artigo 283 do Código Civil. Tá? É possível o direito de regresso, que eles falam aqui. Teve um deles só que morou no apartamento. Enfim, isso não importa. O que importa é que eles têm que pagar, os 3 herdeiros vão ter que pagar. E entre eles é possível que haja o direito de regresso, decorrente da solidariedade. Tá? A partir do momento da sesine. Então não adianta a alegação de que isso supera as forças da herança, porque é uma obrigação própria terreno que surgiu depois da morte.
Tá legal? Próximo. A previsão do artigo 210 da Lei 9.276 de 96, de que o cálculo dos lucros cessantes será realizado pelo critério mais favorável ao prejudicado, não pode levar à adoção de métodos arbitrários para sua aferição, sem ter havido perícia com conhecimento específico na área técnica das patentes em questão. Então é o seguinte, houve um uso irregular de uma patente, e aí pelo uso está sendo cobrado o valor de uma indenização que seria decorrente dessa utilização indevida da patente. Tá? E como que se faz essa avaliação? Qual é o valor a ser indenizado? Tá? Esse valor a ser indenizado, conforme a Lei 9279, no artigo 210, ele vai dizer o seguinte: os lucros cessantes serão determinados pelo critério mais favorável ao prejudicado, dentre os seguintes. Então, tem um princípio aqui que é o princípio do critério mais favorável para o prejudicado. Tá? E aí, na aplicação desse artigo 210, não foi feita uma perícia, mas foi feito um arbitramento. Tá? Eu não sei dizer exatamente quanto vai ser o valor do que foi efetivamente abusado aqui da patente. Então eu atribuo um valor qualquer que eu acho razoável, tá? Sem a perícia. E aí o STJ vem e diz: não, olha, isso aqui, apesar de você poder utilizar um critério mais favorável ao prejudicado, não significa que você não tem que deixar de fazer a perícia. Não significa que você tem que deixar de fazer a perícia. Você precisa fazer a perícia. Tá? Só que a perícia vai observar um critério mais favorável ao prejudicado. Se o cálculo da perícia puder ser feito de duas formas, ele vai ser feito considerando a forma mais favorável ao prejudicado. Tá? Mas você não pode deixar de fazer a perícia e arbitrar um valor qualquer. Tá? Do Instituto Tiroldo Rego. Não dá, né? Então, próximo julgado. No cumprimento de sentença, na hipótese de o credor não manifestar a oposição aos termos do requerimento de cumprimento espontâneo apresentado pelo devedor, cabe ao juiz declarar satisfeita a obrigação e extinguir o processo em razão da preclusão. Esse caso aqui foi o seguinte, interessante ele. Um determinado sócio de um acionista, né, de uma SA, ele desejou exercer o seu direito de retirada. Falou assim, olha, não quero mais participar da sociedade, eu sou minoritário, eu tenho direito de não concordar com a Assembleia, então eu não quero participar mais da pessoa jurídica aqui, não quero mais participar da SA, perdi o Affectio Societatis, e embora, né, o Affectio Societatis não tem tanta influência na SA, mas vamos lá. E eu quero sair da sociedade. Então faz o seguinte, apura o valor das minhas ações, apura os meus haveres e me paga, né, o capital social me paga o que eu tenho de participação. Tá, foi feito esse processo, tá? O juiz determinou que fosse feito o cálculo da liquidação e aí a própria empresa, já no cumprimento, tá, ele provavelmente fez aquela execução indireta que a gente conhece na fazenda, né? Mas não exatamente com esses termos, porque era uma empresa, né? Não é nem uma empresa pública, é uma SA. E a empresa se adiantou no cumprimento da sentença e já apresentou a liquidação e apresentou o seguinte: olha, é o seguinte, o acionista realmente tem o direito de receber o valor das suas ações, tá? O valor proporcional ao capital social das suas ações. Só que é o seguinte, o nosso balanço patrimonial está negativo. Então a empresa tem menos patrimônio do que efetivamente o capital social, tá? Então nós não vamos te pagar nada, porque o que você tem na quantidade de ações não vale nada. Suas ações não valem nada. Tá? A sua participação não tem valor, vamos dizer assim, tá? O que o acionista tem para receber
Na verdade, ele deveria pagar, né? Porque a sociedade não tem patrimônio. A sociedade está com um balanço patrimonial negativo. A sociedade tem mais despesas do que receitas. Então a sociedade está dando prejuízo. E aí, o credor, o acionista, não se manifestou. Tá? Foi intimado, não se manifestou. E aí, o que o juiz faz? Bom, intimei, a parte se manifestou com relação a esse valor. O credor intimado não falou nada, tá? Ele não tem nada para receber conforme a manifestação da empresa. Então extingue a execução, tá? Preclusão, acabou. E aí o STJ concordou com o juiz, tá? Porque aconteceu a preclusão, o credor tinha que ter se manifestado, tinha que ter impugnado essa manifestação no cumprimento de sentença, não impugnou, foi regularmente intimado, não impugnou, então precluiu e acabou o processo. Tá? Simples assim. Próximo. Em execução por dívida condominial, movida por condomínio edilício, é possível a penhora do próprio imóvel que dá origem ao débito, ainda que esteja alienado fiduciariamente, devendo o condomínio exequente promover a prévia citação também do credor fiduciário, a fim de que venha integrar a execução, facultando-lhe a oportunidade de quitar o débito condominial. Então aqui é o seguinte, a execução contra uma pessoa que tem um apartamento financiado, o juiz não pode determinar a penhora do imóvel, vamos imaginar que é uma casa, né? O juiz não pode determinar a penhora da casa porque a casa não pertence ao executado. A casa pertence ao banco, tá? Que alienou fiduciariamente essa casa e é credor fiduciário. O banco é um credor fiduciário que vai receber pelo financiamento da casa. E se você penhorar a casa, você está violando o direito do credor fiduciário do banco de receber por aquele financiamento, por aquele dinheiro que ele emprestou para poder comprar a casa. Então, o que o Código Civil que foi alterado, ele prevê a possibilidade de penhora dos direitos aquisitivos da casa, tá? Então, por exemplo, eu já paguei 67,3% do financiamento, tá? Então, o que eu tenho no meu patrimônio se eu sou o devedor fiduciário? O devedor fiduciante, né? Melhor dizendo. Eu tenho 67,3% do direito aquisitivo, do direito de comprar aquela casa. Tá? Ainda falta um pouquinho, ainda falta 32, alguma coisa por cento que eu ainda vou adquirir com o tempo. Mas eu ainda não adquiri, porque ainda estou pagando as prestações do financiamento. Tá, beleza. Isso é o normal, tá? Agora, o que aconteceu aqui? O que aconteceu é o seguinte. O imóvel financiado era um apartamento, tá? E esse apartamento, ele tem que contribuir com as dívidas condominiais, tá? São aquelas despesas que eu falei lá no outro julgado, as despesas com a portaria, as despesas com o zelador, as despesas administrativas, tá? Às vezes tem o síndico terceirizado, tem a conta de luz, tá? Abre o portão, fecha o portão. Isso tem uma conta de luz, tem a manutenção, tem a limpeza, tá? As faxineiras que fazem a limpeza das áreas comuns, tá? Tudo aquilo é despesa condominial. E esse apartamento que está financiado, ele tem que contribuir também. Por que eu estou dizendo que é o apartamento que tem que contribuir? Porque ela é uma despesa própria terreno, tá? Então, quem deve contribuir é o proprietário do apartamento. Então, é uma despesa que gruda no apartamento e segue ele onde ele estiver. É uma despesa própria terreno, tá? E aí, o que acontece? O condomínio veio e executou essa dívida condominial contra o ocupante do apartamento, contra a pessoa que financiou o apartamento.
E eles pediram a penhora do próprio apartamento, que estava financiado. E agora? Como é que fica? A situação é um pouquinho diferente. Por quê? Porque agora não é uma execução comum, é uma execução de uma dívida própria terreno, em que o imóvel, que é o REM da coisa que está sendo discutido em juízo, ele está financiado, ele pertence ao banco. Tá? Então o STJ decidiu o seguinte: olha, nesse caso, em que o imóvel está sendo cobrado por uma dívida dele próprio, uma dívida própria terreno, é possível que seja penhorado o imóvel, sim, mesmo que alienado fiduciariamente, tá? Mas você precisa intimar o banco, porque se o banco quiser, ele pode quitar o débito, tá? Ele pode assumir a dívida com relação ao ocupante do imóvel em relação ao devedor fiduciante, tá? Então, se o banco quiser, ele vem e paga a dívida condominial. Tá? O que seria normal, né? Porque se o imóvel pertence ao banco, o banco paga a dívida condominial. Claro que o banco vai ter direito de regresso, né? Não estou dizendo aqui, não está sendo discutida essa questão, tá? Mas o banco pode, por exemplo, evitar o leilão desse imóvel e ficar sem receber o que ele tem direito, né? Porque o banco emprestou o dinheiro e o banco tem que reaver o dinheiro que ele emprestou, tá? Então é isso. Você pode, o condomínio pode penhorar o bem imóvel, mesmo financiado, mas ele tem que intimar, o juiz tem que intimar, o credor fiduciário tem que intimar o banco para, se quiser, quitar o débito condominial. Próximo. Embora a previsão da averbação premonitória seja ordinariamente reservada à execução, pode o magistrado, com base no poder geral de cautela e observados os requisitos previstos no artigo 300 do CPC, deferir a tutela provisória de urgência de natureza cautelar no processo de conhecimento, coincidente com o conteúdo da medida prevista para a demanda executiva do artigo 829 do CPC. Então vamos lembrar o que é averbação premonitória primeiro, tá? O artigo 828 do CPC, ele diz o seguinte: o exequente poderá obter certidão de que a execução foi admitida pelo juiz, com identificação das partes e do valor da causa, para fins de averbação no registro de imóveis, de veículos ou de outros bens sujeitos a penhora, arresto ou indisponibilidade. Então, existe uma execução em andamento, tá? E aí, o que acontece? O exequente pega uma certidão de que está em andamento uma execução. Isso é antigamente, tá? Hoje em dia é tudo automático pelo sistema da Arisp, tá? Mas antigamente, vamos pensar, há uns 5 anos atrás. O exequente vem, tira uma certidão, vai no cartório de imóveis, fala assim: olha, nesse imóvel aqui, do fulano, eu tenho uma execução contra ele. Então faz favor de averbar na matrícula de que tem um processo em andamento contra ele, tem uma indisponibilidade. Por quê? Porque o parágrafo 4º vai dizer o seguinte: presume-se em fraude de execução a alienação ou oneração de bens efetuada após a averbação. Tá? Então, a função dessa averbação no cartório de registro de imóveis é fazer com que uma pessoa que esteja interessada em comprar um apartamento ou comprar um imóvel de determinado indivíduo saiba que sobre aquele proprietário daquele imóvel existe uma execução pendente. E por conta dessa execução que está pendente, ele pode acabar perdendo esse imóvel, tá? Por conta de fraude e execução. Então ele já está sabendo. Por isso chama averbação premonitória. O cara já está ciente. Tá? Vai comprar um imóvel, olhou na matrícula, está lá escrito indisponibilidade, você já está ciente de que você vai ter uma dor de cabeça no futuro. Então pensa 2 vezes antes de comprar. Tá? Então é o seguinte: o artigo 828 ele fala em execução. Tá? Mas no caso concreto, não era execução. Não era uma execução, era uma ação de conhecimento que estava em andamento. Então eu tenho uma execução, ou melhor, eu tenho uma ação de conhecimento contra uma determinada pessoa, e aí eu peço para o juiz fornecer uma certidão de indisponibilidade
contra determinado imóvel que eu acho que ele vai ser vendido e vai dar uma fraude de execução. Tá? A pessoa vai dilapidar o patrimônio. E o juiz entendeu que não é uma execução. O artigo 828 fala em execução. Nós ainda estamos na fase de conhecimento. Tá? Não é nem o cumprimento de sentença nem execução. E aí, o STJ fez o quê? O STJ disse o seguinte, olha, apesar do 829, apesar do 828 e do 829 falarem em execução, apesar de eles estarem no capítulo da execução, o juiz pode deferir essa medida com base no poder geral de cautela do artigo 300 do CPC. Então, é uma medida cautelar que pode ser deferida no curso do processo de conhecimento, no curso do processo de conhecimento, que trata da indisponibilidade de um determinado imóvel. Não tem nada que impeça o juiz de fazer isso. Tá? Então, o juiz pode aplicar o artigo 828 e 829 no processo de conhecimento, por conta do seu poder geral de cautela, tá? De forma a garantir o resultado útil do provimento final. Tá? Não adianta nada ter um processo célere se não ser efetivo. Então, para garantir isso, poder geral de cautela, uma medida cautelar que determina a indisponibilidade do bem, mesmo antes da fase de execução, da fase de cumprimento. Próximo. A presença de procurador de instituição financeira em assembleia comprovada por sua assinatura, ainda que ocorra apenas no campo relativo aos demais representados, permite a sua participação nas deliberações e votações, considerando-se essa ocorrência mera irregularidade. Então, esse caso foi o seguinte: é uma Assembleia Geral de Credores, tá? Nessa Assembleia Geral de Credores, na recuperação judicial, cada classe vota, né, de um determinado jeito. Você precisa ter determinados quórums para atingir determinadas votações dentro da Assembleia de Credores, tá? E aí, uma pessoa física, estava presente na condição de procurador de um banco. E, ao mesmo tempo, ela estava também presente na condição de procurador dos credores trabalhistas. Ou seja, categorias diferentes. Tá? Ela estava representando ao mesmo tempo trabalhistas e quirografários, o banco. Tá? Ou hipotecários, não importa agora. Classes diferentes. Tá? E aí o que aconteceu? Essa pessoa assinou na ata no campo destinado aos credores trabalhistas e não assinou na parte em que ele estava representando a instituição financeira. Tá? Tem uma irregularidade aí? Tem. Tá? Ela deveria ter assinado nos dois campos, mas ela só assinou em um dos dois campos. Mas essa irregularidade é sanável, segundo o STJ. Por quê? Porque efetivamente ela estava presente na Assembleia de Credores. Tá? E efetivamente ela participou. E ela poderia ter votado ali. Tá? Então o fato, tudo bem, a lei de falências determina que a Assembleia Geral de Credores deve ter a presença do credor ou do seu procurador, e ele deve assinar na ata conforme o campo destinado a fazer a observância do quórum. Tá? Você vai fazer a contagem de quantos estão presentes ali. Tem quórum? Tem quórum, pode votar. Mas o fato dela não ter assinado, o fato dessa pessoa não ter assinado, não torna a Assembleia nula. Tá? Isso foi uma mera irregularidade. E ela também tem o direito de votar, mesmo que não tenha assinado. Porque ela efetivamente tem uma procuração ali, né? Então ela pode participar e essa Assembleia foi viciada apenas. Não, aliás, não foi nem viciada, foi só uma mera irregularidade, tá? Não teve nenhum problema maior que justificasse a anulação da Assembleia. Próximo. Embora a alteração no contrato social da sociedade empresária possa produzir efeitos desde logo, antes mesmo do seu registro na junta comercial ou no registro civil das pessoas jurídicas, a produção de efeitos externos em relação a terceiros pressupõe que seja adequadamente formalizada e publicizada por intermédio de seu registro. Esse caso concreto foi o seguinte: uma sociedade empresária
decidiu deixar de ser uma sociedade empresária e se tornar uma sociedade simples. E aí, qual é o problema disso? É que o registro dessa mudança, ele tem que ser feito em um órgão diferente, tá? As sociedades empresárias são registradas na junta comercial e as sociedades simples são registradas no registro civil de pessoas jurídicas. Então, o que eles fizeram? Ali, os sócios. Eles decidiram de que eles iam alterar a constituição da sociedade, tá? Essa sociedade era de um tipo, passou a ser de outro. E aí, eles não levaram isso a registro. Tá? Não, esqueceram. Passou o tempo e não levaram. Ou não sabiam. Tá? E aí a questão é: a ausência desse registro modifica alguma coisa? Né? O STJ decidiu o seguinte: olha, entre os sócios, a ausência de registro não modifica. Porque entre eles, o contrato de que houve alteração do pacto social ali, aquela alteração do pacto social já produz efeitos entre eles, né? Pelo princípio da boa-fé, inclusive. Tá? Mas com relação a terceiros que não tiveram acesso à informação que está publicizada no cartório de registro civil, para eles não produz efeito. Tá? Ou seja, o terceiro de boa-fé fica resguardado com relação a essa alteração de que ele não teve conhecimento. Tá? O registro na junta comercial e no cartório, ela tem uma finalidade importante, que é dar publicidade para as pessoas tomarem conhecimento de com quem elas estão lidando, com quem elas estão contratando. Tá? E a partir do momento que esse registro está desatualizado, essa atualização nova não produz efeitos contra o terceiro de boa-fé. Tá? Simples assim que o STJ julgou. Produz efeitos entre as partes, produz efeitos entre os sócios e não produz para o terceiro de boa-fé. Tá? Mesmo que tenha que mudar o tipo societário, mesmo que tenha que mudar o local onde você registra. Tá? Uma empresa do mesmo grupo econômico da parte executada só pode ter seus bens bloqueados se um incidente de desconsideração da personalidade jurídica for previamente instaurado, não sendo suficiente mero redirecionamento do cumprimento de sentença contra quem não integrou a lide na fase de conhecimento. Então isso aqui é muito comum, o seguinte: tem uma execução em andamento, tem um cumprimento de sentença em andamento, e aí descobriu-se que aquela empresa contra quem está sendo dirigido o cumprimento de sentença faz parte de um grupo econômico, e esse grupo econômico tem por trás ali uma empresa maior que tem mais patrimônio, que poderia fazer frente à execução, ao cumprimento de sentença, né, ao crédito que está sendo discutido ali. E aí a parte requer que seja desconsiderada a pessoa jurídica contra aquela nova membro integrante do, do grupo econômico, tá? E aí o juiz considera o seguinte: olha, tendo tudo aquilo um conglomerado só, um único grupo econômico, eu determino a penhora dos bens daquela empresa maior e ponto final, e acabou. Tá? E o STJ vem e diz assim: não, calma, que não é assim. Por quê? Porque se a execução está sendo direcionada contra uma pessoa jurídica e essa pessoa jurídica integra um grupo econômico formado por outras pessoas jurídicas, você precisa fazer a desconsideração da personalidade jurídica primeiro. Tá? Você não vai considerar como uma massa patrimonial única despersonalizada só porque você disse que aquilo ali é um grupo econômico. Tá? Então é preciso antes fazer o procedimento, que está lá no CPC, do incidente de desconsideração da personalidade jurídica. Aí sim você vai poder depois, bloquear os bens, fazer a penhora e efetivamente discutir o patrimônio. Tá? Mandar leilão, fazer bacenjude, etc. Aí beleza. Fez o incidente de desconsideração, julgou procedente o incidente,
tá? Efetivamente vocês são um grupo econômico mesmo, tá? Por sentença do incidente. Resolveu o incidente, passa para penhora. Enquanto isso não for feito, você não pode ir diretamente e atingir os bens daquela outra pessoa jurídica que sequer participou do processo, tá? E sequer for parte. Então, é isso que o STJ está dizendo. Próximo. Agora vamos começar a parte da quinta e sexta turma, direito penal e processo penal. A ausência de confissão formal e circunstanciada no curso da ação penal não impede a remessa dos autos ao parquet para avaliar a possibilidade de propositura do acordo de não persecução penal, uma vez que essa confissão pode ser formalizada perante o Ministério Público no ato de assinatura do acordo. Então esse caso aqui foi o seguinte. No primeiro grau, teve uma condenação, tá? De um determinado crime lá. E aí houve o recurso na apelação. E a apelação decidiu pela desclassificação para outro crime menos grave. E aí houve uma diminuição de pena. Tá? No momento em que o tribunal, no segundo grau, determinou a desclassificação para outro crime, abriu-se a possibilidade, como a pena era menor, abriu-se a possibilidade de fazer um acordo de não persecução penal. Só que o que aconteceu? A instrução já passou. Porque a instrução ficou no primeiro grau. Como a instrução já passou e não houve confissão, o tribunal, segundo grau, decidiu o seguinte: olha, não dá para fazer o acordo de não persecução penal, mesmo que a pena seja um pouco inferior, porque não teve confissão, tá? Então, no artigo 28A do CPP, diz o seguinte: não sendo caso de arquivamento e tendo investigado confessado formal e circunstancialmente a prática de infração penal sem violência ou grave ameaça, com pena mínima inferior a 4 anos, o Ministério Público poderá propor acordo de não persecução penal. Então, o primeiro requisito está presente, a pena mínima inferior a 4 anos. Beleza. Mas passou, olha, deixa eu... Mas passou a instrução e não teve a confissão. Então não dá para aplicar o artigo 28A do CPP. O tribunal decidiu isso. E aí o STJ veio e decidiu o seguinte, olha. Ele aplicou a súmula 337, tá? É cabível a suspensão condicional do processo na desclassificação do crime e na procedência parcial da pretensão punitiva. E aí ele diz o seguinte, olha, não é o fato de que não houve a confissão na instrução que você não vai poder aplicar o acordo de não persecução penal. Porque a súmula 337 diz que, inclusive, é possível a suspensão condicional do processo. Tá? E aí, há possibilidade de confissão perante o Ministério Público, tá? Então, o advogado lá da parte, do réu, e o Ministério Público, o promotor, eles vão tentar fazer o acordo de não persecução. E aí, no meio desse acordo, pode acontecer de sair uma confissão ali. Tá? Olha, então vamos fazer o seguinte, doutor. O meu cliente vai confessar e aí nós vamos fazer um acordo. Ele vai fazer alguma outra coisa aqui nesse acordo, tá? Ao invés de cumprir a pena privativa de liberdade. Tá? É possível. Tá? Então o STJ disse o seguinte: olha, não é o fato de que não tenha confissão, embora o artigo 28A exija a confissão, não é esse fato que vai impedir o acordo de não persecução penal, porque, nesse caso concreto, a desclassificação aconteceu na segunda instância, tá? Depois que a instrução já passou. Próximo. Reconhecido o recurso exclusivo da defesa, reconhecido em recurso exclusivo da defesa que a sentença condenou o réu por fatos que não estavam descritos na denúncia, cabe ao tribunal somente anular a sentença e absolver o réu, mas não determinar o retorno dos autos ao primeiro grau. Nesse caso aqui aconteceu uma ofensa ao princípio da correlação. O que é o princípio da correlação? É que aquilo que é pedido na denúncia tem que ser a bitola da sentença. Tá? Então a sentença não pode condenar
por algo que não esteja descrito na denúncia. Tá? Descrito, eu digo os fatos, e não a capitulação jurídica. Tá? O réu se defende dos fatos. Então, o que aconteceu? Teve uma sentença que, se fosse nocível, né, seria extra petita. Tá? Mas no penal a gente fala em princípio da correlação. Então, a sentença condenou além do que foi pedido na denúncia, além do que foi descrito na denúncia. E aí o Ministério Público não recorreu e houve o recurso exclusivo da defesa. Esse recurso foi julgado procedente. Tá? Bom, de fato, a sentença pisou na bola que foi além do que ela deveria. Como não houve o recurso da acusação, houve recurso somente da defesa, houve trânsito em julgado para acusação, né? E aí, o que o tribunal decidiu, o tribunal de segundo grau, ele falou assim, olha, volta para a primeira instância para fazer outra sentença. Tá? E aí o STJ falou assim, não. Aqui não cabe a volta ao primeiro grau, porque o Ministério Público não recorreu. Tá? E se o Ministério Público não recorreu, você está fazendo de uma maneira indireta, você está causando a possibilidade de um recurso ser pior para a defesa. Né? Aquele princípio que eu esqueci o nome agora, mas é o princípio em que o julgamento do recurso não pode ser pior para a defesa do que a própria sentença. Fugiu o nome, não vou lembrar. Depois, se lembrar, deixa aí nos comentários. E aí, o que acontece? De uma maneira indireta isso pode acontecer. Isso poderia acontecer, por exemplo, tá, então ele recorreu, tem que fazer uma sentença nova, tudo bem, volta para o primeiro grau, faz uma sentença nova, e essa sentença nova aumenta a pena. Tá? Isso, de uma maneira indireta, é uma violação a esse princípio. Isso não pode acontecer. E o Ministério Público não recorreu, tá? Como a acusação não recorreu, transitou em julgado para acusação. Então é o caso não de devolver o primeiro grau, mas anular a sentença e absolver o réu. Tá? Então o STJ decidiu que aqui, por causa desse erro, o réu tem que ser absolvido. Próximo julgado. O fato de o réu mentir em interrogatório judicial, imputando a prática criminosa ao terceiro, não autoriza a majoração da pena base. Então é o seguinte, era um caso de tráfico, né? E nesse caso de tráfico, o acusado, quando ele foi interrogado, ele disse que não foi o vizinho que jogou a droga ali no quintal dele. E efetivamente não foi. Né? Ele estava mentindo. E aí o juiz aplicou, quando foi aplicar a pena, no artigo 59, nas circunstâncias judiciais, aquelas 8 circunstâncias do artigo 59, o juiz entendeu que o réu tinha uma culpabilidade elevada por causa dessa mentira que ele contou. E aí aumentou a pena na primeira fase da dosimetria. Tá? E aí a defesa recorreu. Foi ao STJ. Tá? E o STJ concordou com a defesa. O que o STJ disse? Olha, as circunstâncias do artigo 59, elas têm que ser verificadas no momento da prática do crime e não no momento posterior à prática do crime. E o interrogatório é um fato que acontece depois da prática do crime. Tá? Então, o fato dele ter mentido no interrogatório não deve interferir na pena do tráfico que ele cometeu. Tá? Pode ser verificado outra coisa, pode ser verificado alguma infração, mas para o aumento de pena do tráfico, não. Tá? Então, o artigo 59 ele tem que ser aplicado apenas no momento da prática do crime. Tá? E não no momento posterior, não na fase processual da persecução penal. Próximo. A natureza jurídica das medidas protetivas de urgência previstas na Lei Maria da Penha é de tutela inibitória, e não cautelar,
inexistindo prazo geral para que ocorra a reavaliação de tais medidas, sendo necessário que, para sua eventual revogação ou modificação, o juízo se certifique, mediante contraditório, de que houve alteração do contexto fático e jurídico. Então, qual é a discussão aqui? Qual é a natureza jurídica da medida protetiva da Lei Maria da Penha? Qual é a natureza jurídica? Se for medida cautelar, é preciso que seja ajuizada uma ação principal, conforme o CPC, tá? Posteriormente, senão essa medida cautelar perde eficácia. Então vamos imaginar o seguinte: uma medida de restrição ao lar, né? Afastamento do lar. Se isso fosse cautelar, no prazo de 30 dias contados da data do cumprimento, tem que ser ajuizada uma ação de divórcio. Tá? Se ela for cautelar. Tá? Se ela for uma mera tutela inibitória, como diz o STJ agora, não precisa o prazo de 30 dias, não precisa obedecer o prazo de 30 dias. Tá? Por quê? Porque você vai verificar se no contexto fático ainda é necessária a aplicação daquela medida. E é esse é o posicionamento da STJ. Tá? As medidas protetivas da Lei Maria da Penha não são medidas meramente cautelares, mas são verdadeiras tutelas inibitórias. E elas devem ser avaliadas, efetivamente no caso concreto, se o contexto fático e jurídico ainda se sustenta, ainda se mantém, tá? Ainda existe o perigo daquele indivíduo comparecer no lar conjugal e praticar lesões contra a mulher. Tá? Ainda é possível que isso aconteça no contexto fático ali presente. Tá? Então aquela medida protetiva vai se manter pelo tempo que for necessário. Tá? Então é isso que o STJ decidiu nesse julgado aqui. Aí eu trouxe aqui para a gente lembrar o artigo 24A da Lei Maria da Penha. No parágrafo 1º, a configuração do crime independe da competência civil ou criminal do juiz que deferiu as medidas. O STJ usou esse argumento do artigo 24A, parágrafo 1º, para dizer o seguinte: olha, não importa nem qual é o juiz que deferiu a medida, tá? Para a prática do crime do artigo 24A, de descumprir a decisão. Tá? Porque a natureza dessas medidas não é cautelar. Tá? Ela é uma medida protetiva, tá? De natureza de tutela inibitória. Tá? E aí, por conta disso, não importa se o juiz é incompetente. Uma tutela inibitória serve para proteger a vítima de violência doméstica. Próximo. Os requisitos legais previstos no artigo 41 da Lei 11.343, que trata da causa de diminuição da pena por colaboração premiada, são alternativos e não cumulativos. Vamos ver o que diz o artigo 41 da Lei de Drogas. O indiciado ou acusado que colaborar voluntariamente com a investigação policial e o processo criminal na identificação dos demais coautores ou partícipes do crime e na recuperação total ou parcial do produto do crime, no caso de condenação, terá pena reduzida de 1/3 a 2/3. Então o STJ diz: olha, parece que o artigo 41 exige dois requisitos. Quais são esses requisitos? Primeiro, você precisa identificar quais são os demais coautores. E segundo, você precisa recuperar total ou parcialmente o produto do crime. Tá? Mas o STJ vem e diz o seguinte: olha, essa é a interpretação literal, gramatical do artigo 41. E você não pode aplicar só essa interpretação. Porque, sistematicamente pensando, nos termos da Lei de Organização Criminosa 12.850, tá? A colaboração premiada não exige que sejam atingidos os dois requisitos. Tá? E, historicamente, em se tratando de colaboração premiada, também não tem essa exigência desse duplo requisito. Tá? Então, o artigo 41, que o STJ está dizendo, é que esse E, com relação aos coatores e na recuperação total, na verdade, ela não é
aditiva, né? Mas ela é alternativa, tá? É o famoso ou, né? Por ela ser alternativa, você pode conseguir a colaboração premiada só com um desses dois requisitos, tá? Encontrou os coautores. Tá? Já vou conseguir uma colaboração premiada. Ou conseguir identificar parte do produto do crime de tráfico. Tá? Conseguir recuperar uma receita aqui do tráfico. Tá? Então, não precisa ser os dois, tá? O STJ decidiu que eles são não cumulativos, tá? Eles são alternativos. E aí, com isso, terminamos. 1h05, hein? Hoje foi pauleira. Parabéns por ter chegado até aqui. Não esquece, né, de avisar os amigos. Esse informativo é bem grande mesmo. E não esquece de avisar os amigos. Muito obrigado por quem está se inscrevendo, tá? Realmente foi muito legal conseguir mais de 800 inscritos. Eu não achava que ia dar. Vamos ver se a gente consegue chegar nos 1000. Né? E aí, com 1000, o YouTube dá umas vantagens aí. Não vai dar plaquinha ainda, mas dá alguns benefícios. Então seria muito legal, seria muito motivador se a gente conseguisse bater essa meta. Certo, meus amigos, muito obrigado. Uma ótima semana para todos e um grande abraço.